Vamos começar o nosso lanchinho da tarde? Sim. Que gostoso. Pode comer então, tá bom? Bom. Eu vou primeiro. É claro que devemos priorizar a nossa alimentação com alimentos de verdade, descascar mais e desembalar menos. Mas não tem como a gente fugir, fechar os olhos para os alimentos industrializados. Eles estão por aí e são consumidos por muitos, pela falta de tempo principalmente, mas também por agradar o paladar de muitos. O importante é a gente manter uma alimentação equilibrada, com qualidade e criar uma consciência alimentar dos alimentos industrializados que a gente vai consumir eles de forma consciente. Os rótulos nutricionais, eles dizem muito sobre o alimento e é disso que eu quero falar hoje. Quero explicar um pouquinho para vocês como que a gente consegue compreender um pouquinho melhor os rótulos nutricionais. Então, começando pela lista de ingredientes, que acontece no rótulo nutricional em ordem decrescente, ou seja, o primeiro alimento dos ingredientes é o que tem maior quantidade, seguido pelos outros alimentos em menor quantidade. Então, por exemplo, um suco de caixinha que é muito comum as famílias darem para os seus filhos, consumir, achando que é um alimento saudável. Se o primeiro ingrediente for o açúcar, pode desconfiar que não é um alimento saudável, por ele ter muito açúcar, né? O açúcar da fruta mais o açúcar adicionado. Então, observar isso. Observar também a quantidade de ingredientes. Quanto mais ingredientes tiver, menos saudável é o alimento, né? E quanto menos ingredientes tiver, mais natural, mais íntegro o alimento é aí. Outro exemplo que eu posso dar, por exemplo, se na embalagem diz que o alimento contém castanha e ali nos ingredientes não contém esse alimento ou ele é um dos últimos da lista. Então, você pode desconfiar desse produto que provavelmente ele não tem ou tem pouquíssima quantidade desse alimento importante. Alimentos que causam alergia. Então, por exemplo, intolerantes à lactose, ao glúten, precisa ficar de olho se realmente esse alimento ele não contém aí a lactose, o glúten. Observar também, porque às vezes diz que não contém a lactose, mas nos ingredientes ele tem a lactose, mas ele tem a enzima lactase que vai digerir a lactose do alimento aí, que leite ou algum tipo de derivado. Então fica de olho também nisso. Informação nutricional. É obrigatório que no rótulo nutricional contenha a quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras, às vezes especifica, né, gorduras totais, e se o alimento tiver as gorduras mono e poliinsaturadas, que são as gorduras que fazem bem para o coração, também vai apresentar ali no alimento. Fibra alimentar, sódio, então tudo isso deve conter ali no rótulo nutricional. E lembrando que o rótulo nutricional ele especifica para uma dieta de 2.000 calorias, né, baseado na maior parte da população. E ele especifica também a quantidade total e a medida caseira, né? Então, o alimento, por exemplo, tem 100 gramas e a quantidade de medida caseira, 30 gramas. Só para vocês entenderem um pouquinho. E às vezes também especifica vitaminas, minerais em alguns alimentos. Agora vamos às dicas, então. Escolha produtos que tenham fibras, né? Já estudamos bastante sobre as fibras que ajudam no funcionamento intestinal, a melhorar o perfil lipídico, reduzindo o colesterol. Prefira alimentos com baixo teor de sódio. O sódio é um mineral muito importante para o nosso organismo, inclusive eu vou falar bastante dele a semana que vem. Mas em excesso ele acaba sendo prejudicial à saúde, né? Aumentando a pressão arterial, que não é legal. E os alimentos que mais contêm sódio, só para você ficar de olho, são os enlatados, os em conservas, os congelados. Então presta atenção nesses alimentos para diminuir aí o teor de sódio da sua alimentação.
Prefiro alimentos também com uma gordura saudável, né? Então, com menos gorduras saturadas e trans e mais as gorduras boas, mono e poliinsaturadas. Ficar de olho também, por exemplo, às vezes o alimento diz não contém gordura trans na embalagem, mas quando você vai olhar nos ingredientes, tá escrito lá gordura vegetal hidrogenada. Essa é a gordura trans, então esse alimento ele tá enganando aí porque ele tem sim a gordura trans. A dica que eu já dei, né? Quanto menos ingredientes tiver na lista, melhor, tá? E se ainda assim você ficar na dúvida, sempre compare um alimento com outro, para ver qual tem mais fibras, menos sódio, a gordura saudável. Essas são as dicas principais que eu dou para você. Então, aqui estão alguns produtos que a gente consome. Eu não sou patrocinada por nenhum deles, se a empresa quiser me patrocinar, ok? Então, aqui a água de coco, por exemplo, que eles gostam, diz que tem baixo teor de sódio. Realmente, tem pouco sódio aqui especificando na composição. Aveia, né? Então, aveia aqui na lista de ingredientes dela contém somente aveia em flocos. A gente usa muito, inclusive esse bolinho, né, que a mamãe fez, ó, que o Samuca não quis comer tudo, mas tá uma delícia, né, filho? Deixar pra comer à noite. Ah, ele quer deixar pra comer à noite. E o Pedrinho, ó, mandou ver no bolinho. Tava gostoso, filho? Eu comi tudo. Comeu tudo, né? Que delícia. Então, tinha aveia, gente. E tinha granola também, a gente usa muito, eu gosto. Eu também. Só ingredientes saudáveis, muitas fibras. Oi, filho. Eu posso de suco também pra você. Ah, não tem problema. Então, o Pedrinho tá falando do suco, ó, eu lembrei aqui. Ao invés do suco de caixinha, gente, ó, a gente usa assim, o suco de laranja natural, né? Sem açúcar, né? O natural mesmo da fruta para ter mais praticidade aí no nosso dia a dia. Isso. E o último aqui que eu quero mostrar, o atum. Que é lindo e gostoso. É gostoso. Às vezes a gente usa para fazer um omelete, uma receitinha com macarrão. Bolo, que dá Melhor pra fazer assim do que usar, por exemplo, um hambúrguer, né? Salsicha, esse tipo de coisa que a gente deve cortar da nossa vida. Então, o atum aqui, só pra gente ver a quantidade de, ó, ele tem as gorduras boas, mas né? eu vou ler. Gorduras ômega 3, ômega 6, especifica direitinho aqui. É um alimento legal. Bom, é isso. E a gente tem as frutas também, que são os alimentos que a gente mais descasca na vida dos nossos filhos, para eles crescerem fortes e saudáveis, não é, meus amores? Olha o menino pulando, olha.